Bom dia a todos. Vamos então começar a reunião da Neurologia Vascular hoje com o Dr. Antônio Neto. Dr. Antônio, com a palavra. Muito obrigado, doutora Mara. Um bom dia a todos. Como a doutora já me apresentou, sou Antônio, eu sou fellow aqui da Neurologia Vascular. E antes de mais nada, dizer que é um enorme prazer, realmente estar apresentando aqui essa reunião desse grupo, que eu sempre vi como ouvinte e agora como expositor. Então, é uma honra. Então, a escolha do tema, que eu vou mencionar para vocês, ela surgiu principalmente durante a minha residência, em alguns momentos, fui perguntado e questionado, inclusive no ano passado aqui na residência, um R2 me perguntou: Antônio, você já ouviu falar numa vasculite primária do sistema nervoso central? Porque é diagnóstico diferencial de várias coisas, sempre aparece como diagnóstico e eu nunca vi. E aí, sempre que me perguntavam isso, me vinha sempre na cabeça, aquela frase famosa, aquela pergunta famosa da música popular brasileira, e da mesma maneira como me vinha essa frase, essa pergunta famosa, me vinha a resposta também, realmente, vasculite do sistema nervoso. Nunca vi nem comi, na verdade eu só ouço falar, então foi instigado, por essa provocação. Eu acabei escolhendo o tema, das vasculites primárias do sistema nervoso central, com o título, quem são, onde vivem e de que se alimentam. E aí, para a gente saber quem são, a gente vai, realmente é um conceito auto-intuitivo, é uma forma de vasculite que afeta apenas os vasos sanguíneos, do sistema nervoso central, então é importante que não ter evidência, de vasculite em outros órgãos e sistemas, inclusive a gente vai ver que entra até como critério. E aí, por que ela é considerada rara? Ela é rara porque afeta aproximadamente 2,4 por 1 milhão de pessoas. Geralmente existe uma prevalência masculina, de 2 para 1, isso, masculina de 2 para 1. Geralmente afeta acima dos 50 anos de idade, é o mais comum, mas tem realmente já casos desde a segunda década da vida até realmente idades mais avançadas. É 1% total das vasculites, então aí a gente observa, imagina vasculites como algo que não é frequente realmente, então imagina uma doença que afeta simplesmente 1% desse total, então realmente é bastante rara. E as suas formas mais frequentes é a linfocítica, granulomatosa, necrotizante e amiloidótica, que eu vou mencionar mais na frente. E aí, onde vivem, Onde vivem, então, a gente sabe que, geralmente, essas vasculites, elas afetam as artérias de pequeno e médio calibre, que estão presentes tanto no parênquima, medula espinhal e leptomeninges. A gente vai ver, é importante depois na imagem a gente dar aquele olhar mais esperto nas leptomeninges, e que resulta em sinais e sintomas de disfunção do sistema nervoso central. E aqui a gente vê essa imagem publicada nesse artigo, ela é da primeira arteriografia, que foi feita em um paciente com diagnóstico de vasculite do sistema, vasculite primária. Então, a gente pode ver, realmente a qualidade da arteriografia não é a que a gente tem hoje, mas é uma contribuição importante, para o histórico e investigação. E aí, como eu mencionei, realmente, sem AGI tem outros órgãos. E aí, de que se alimentam? Alimentam entre aspas, porque nada mais é para falar um pouco da fisiopatologia, bem resumida, uma fisiopatologia, uma etiologia que não se tem ao certo ainda, realmente, o que a gente sabe é que existe um infiltrado, tanto segmentar como multifocal, desses pequenos e médios vasos, esses infiltrados por linfócitos T, mas também está associado geralmente a células granulomatosas, existe um processo de necrose fibrinoide também, em muitos casos, não em todos, a gente observa um depósito de beta-amiloide. Então, tudo isso leva a que os vasos se estreitem, se ocluam e acabe trombosando, resultando nessa isquemia tecidual e necrose dos territórios envolvidos. Foi proposto, desde o princípio, aproximadamente umas 3 décadas atrás, gatilhos etiológicos infecciosos, como a varicela zoster, o vírus do Nilo ocidental, o micoplasma e o HIV, mas, na verdade, todos esses gatilhos, eles são puramente especulativos.
Não se demonstrou até então realmente uma associação direta desses agentes etiológicos com a vasculite primária. E aí, um breve histórico, né? A primeira vez ela foi descrita na década de 50. Na verdade, existe uma descrição desde a década de 20, né? Começo do século 20, mas realmente descrita foi em 1950, e a partir daí, em 1988, esses autores, né, Calabrese e Malek, eles lançaram esse artigo bem famoso, que criaram os critérios diagnósticos, né, que eu vou mencionar mais na frente, da arterite primária, né, da vasculite primária, e aí eles pegaram todos esses estudos até então, de 1950 até perto aí de 88, e viram que tinha muitos diagnósticos que não estavam sendo feitos de maneira correta, e eles resumiram tudo num consenso, nos critérios. E aí, em 2002, surgiu essa primeira série de casos, né, considerada a maior série de casos em vasculite primária do sistema nervoso central. E aí, a gente chega em 2020, esse artigo mais atualizado, onde ele faz uma revisão de 21 série de casos, dá aproximadamente um total de 585 pacientes que ele encontra, né, nessa revisão desses 24 trabalhos aí. E aí, justamente nesse trabalho, que vai ser o trabalho que vai regir, assim, praticamente a exposição de hoje, ele também cria ele faz uma proposta realmente de como pensar, de como começar a investigar as vasculites primárias. E aí os critérios de Calabrese e Malek, né, de 88, que é os que a gente usa até hoje, desculpa que deu uma desconfigurada, né, mas aqui dá para ver realmente que é o quadro clínico, né, como primeira imagem, né, ressonância, angiorressonância, ou anatomopatológico positivo, né, e descartar outros diagnósticos. É como tudo na neurologia, sempre o último critério é descartar outros diagnósticos. Então, a gente vai falar um pouco sobre o quadro clínico geral, como a gente pode ver no mesmo trabalho que ele encontrou aí, né, a incidência de dor de cabeça, né, comprometimento cognitivo, AVC, acidente transitório e déficits focais foram os sintomas que mais apareceram. Então, assim, em especial atenção, realmente é um quadro de dor de cabeça, né, essa dor de cabeça muitas vezes aguda ou até mesmo subaguda, né, mas também podendo ser insidiosa, deixar aqui bem claro. E os déficits focais que ele encontrou, mas claro, outros sinais e sintomas também, crises, alteração do nível de consciência, desordens psicomotoras do comportamento. Então, em si, é uma manifestação multivariável, mas quero deixar realmente assim, bem claro e bem alerta a todos que a dor de cabeça, os déficits focais, assim como os AVCs, assim, é realmente algo que a gente tem que ficar atento. Lembrar que ela não aparece só da maneira aguda ou subaguda, mas existe também uma instalação insidiosa, como eu vou mencionar mais na frente, principalmente num subtipo, né, de vasculite primária. E aí, na forma insidiosa, a gente pode apresentar no quadro, né, de demência, de um estado confusional mais arrastado, mielopatia, que é extremamente raro, mas que está descrito, inclusive quadros também de parkinsonismo. E aí, mencionar mais uma vez, acho que já é a terceira vez que eu coloco, né, os sintomas sistêmicos, assim, são incomuns. E quando ele fala aqui, sintomas como febre, perda de peso, esses sinais, sintomas, assim, mais gerais, né? Dentro da investigação, né, o primeiro pilar aqui de amarelo, né, a gente tem realmente das sorologias, é importante descartar outras causas, então realmente as sorologias devem vir negativas, as provas reumatológicas devem vir também negativas, PCR é aumentado, VHS também é aumentado, e o LCR normalmente um padrão também inespecífico, que a gente vai encontrar, geralmente é uma pleocitose com hiperproteinorraquia, também algo levemente alterado, mas sempre com esses padrões. Mas uma coisa que chama a atenção é o BOC pode ser positivo, e isso leva realmente a uma confusão, muitas vezes, na cabeça do investigador, porque em muitos trabalhos ela é colocada também como um diagnóstico diferencial de esclerose múltipla, e a gente vê que, inclusive, até muitas imagens de ressonância tem lesões até muito parecidas, assim, e imagina com um BOC positivo. Então, realmente,
É uma porcentagem baixa, mas que pode vir. Então, é só ficar atento a esse pequeno detalhe. Na ressonância magnética, né, a gente vai mencionar algumas ressonâncias, alguns detalhes mais na frente, mas é só para ter em conta que até uns 15% das lesões captam contraste, então não achar porque captou contraste, não é vasculite primária. E lembrar de olhar as leptomeninges, como eu mencionei lá atrás, agora eu vou mencionar um pouquinho mais na frente. Né? E a arteriografia é a típica imagem que a gente vai ver, né, do colar de contas ou do rosário, né, para aqueles que são mais religiosos. Então, a gente vai poder ter realmente essa imagem. E a biópsia, a gente chega, né, no padrão ouro, aí, no gold standard, realmente é aquela definidora do diagnóstico, aquela que vai dar realmente o aval do diagnóstico definitivo, né, de vasculite primária. Mas a gente pode fazer o diagnóstico sem a biópsia, inclusive, eu vou mencionar. Então, dentro da tomografia, né, passando rapidamente, só para mencionar, assim, a tomografia, claro que além de todas as lesões que a gente vai poder ver, como eu mencionei, né, dependendo realmente do território vascular acometido, mas vai ser importante para, num primeiro momento, aquele paciente que apresentou um déficit súbito, apresentou uma dor de cabeça, né, uma cefaleia intensa, a gente fazer essa tomografia e achar porque encontrou uma hemorragia intraparenquimatosa que realmente não é uma vasculite primária. Claro que não vai ser meu primeiro diagnóstico, mas saber que sim, pode ser como uma forma aí de apresentação, e na tomografia a gente vai ver logo uma imagem. E aí, no T2 FLE, o que é que vai chamar a atenção, né? São lesões hiperintensas, né? Que estão em múltiplos trajetos vasculares, então a gente vê que realmente não tem uma lógica aí de acometer um ramo específico, ela realmente, assim, ela está presente em múltiplos trajetos, lembrar que a vasculite que afeta principalmente os pequenos vasos, né, mas também acometendo vasos de mediano calibre, então a configuração vai ser basicamente essa, né, com afetação também de região subcortical e acometimento de corpo caloso. Então, se a gente tiver essas lesões que não respeitam, né, hiperintensa, T2 FLE, que não respeitam na verdade, com múltiplos trajetos vasculares, né, e que afeta corpo caloso, a gente pode, né, já ficar alerta. São imagens que eu quero mais que vocês familiarizem, lembrando que tudo sempre pode ser diagnóstico diferencial com uma infinidade de outras coisas. No T1 gadolínio, né, o realce meningio, que a gente pode ver aqui muitas vezes, principalmente aqui na região, né, occipital, aqui à direita, nessa imagem, na outra a gente vê realmente aqui central, pré-central também, então observar que um realce meningio no contraste, né, no T1 pós-contraste. E aí, na arteriografia, aquele padrão, como eu mencionei, né, do colar de contas, a arteriografia de um paciente também do trabalho, a gente pode observar, né, os estreitamentos com os múltiplos microaneurismas, né, esse padrão de rosário, colar de contas, né, uma distribuição bem irregular, né, e a arteriografia, ela é melhor, nesse caso, para a visualização dos pequenos vasos, né, claro, lembrando que se os vasos foram afetados, for bem microvasculatura, nem a arteriografia vai ver também, mas ela é melhor para a gente poder visualizar esses pequenos vasos. E aí tem algumas técnicas especiais que eu trago só para que a gente saiba que tem que pedir, saiba que se a gente quiser prosseguir a investigação, a gente pode pedir essas técnicas, né, da angiorressonância visual wall black blood, né, que a gente vai só observar esses conceitos. Eu, infelizmente, não encontrei, assim, procurei nenhuma imagem ilustrativa para a gente ver, mas realmente o que a gente vai observar são esses três conceitos, né, do realce da parede vascular inflamada, né, com essa supressão do sinal do lúmen, esse espessamento concêntrico, né, da parede do vaso afetado, e só lembrar que é realmente a predileção por vasos de pequeno e médio calibre, deixando isso bem claro já algumas vezes. E aí, no mesmo trabalho esse que eu mostrei, em 2020, né, esse estudo de série de casos, né, que a gente observou aí dos 585 pacientes, em 558 aproximadamente quase 70% dos pacientes fizeram, né, na verdade, quase 100% dos pacientes fizeram ressonância magnética, e dentro deles, 70% apresentaram múltiplas lesões na ressonância magnética, como as imagens que eu mostrei ali, né, anteriormente, no T2 e no FLE, né, lesões únicas menos comum, né, então, assim, a gente observa realmente que as múltiplas lesões, lembrando, né, que para o quadro vasculítico, ele não vai
simplesmente respeitar um único território vascular. E aí, as imagens, assim, o que chama atenção aqui, mais embaixo, as imagens contrastadas, né, que a gente observou realmente de aproximadamente desses pacientes com contraste, né, a gente observou que houve um realce, né, de parênquima e meníngeo, aproximadamente quase uns 50% dos pacientes, 20 pacientes precisaram fazer essas técnicas especiais, e dos 20 que fizeram através de técnicas especiais, assim, a gente observou quase um 85%, né, que ajudou realmente aí no diagnóstico, dando positivo. A angiorressonância, né, com a normalidade dos vasos encontrada quase uns 70%. Então, assim, são métodos que a gente vai ser de obrigatoriedade a gente pedir, inclusive hoje a angiorressonância, já nos artigos assim mais atuais, ela fala que muitas vezes uma angiorressonância muito característica, né, é muito sugestiva, e a gente pode até prescindir da arteriografia, né? E aí a biópsia, a gente chega realmente no nosso padrão ouro, né? E aí a biópsia ela vai ser definidora para que a gente possa diagnosticar com certeza dentro dos subtipos. Só lembrando que ela tem um número alto de falsos negativos, né? Aproximadamente quase uns 50%, entre 25% e 50%. Isso dependendo realmente do trabalho. E esse número alto de falso negativo, ele dá muito pelo viés de amostra, né? Às vezes, para fazer a biópsia, né, as lesões são profundas, às vezes o envolvimento são de artérias de médio calibre que não são amostráveis, né? A qualidade da amostra, elas não contempla todas as áreas que devem ser contempladas, as margens, então a amostra ela deve ter essa especificação de 1 por 1 e 1 centímetro, né, conter realmente, como eu mencionei lá atrás no conceito, né, conter meninges, córtex, subcórtex. E aí é interessante que se a gente tiver um método de imagem para guiar essa biópsia, é muito melhor, e melhora inclusive a acurácia. E aí a biópsia vai levar a gente realmente para os subtipos, né, que é aquela ansiedade que acho que todo mundo ficou até agora. Não, Antônio, você falou coisas assim que realmente eu sou um neurologista experiente, já estou mais acostumado. Mas os subtipos, é aí onde eu me atrapalho. Então vamos lá, vamos ver que não tem realmente, uma vez claro, com a biópsia em mãos, tudo fica mais fácil, mas existem algumas características, né, de cada tipo, né, tanto de quadro clínico como de imagem também. O primeiro tipo que a gente vai encontrar, né, desse subtipo é a forma granulomatosa. A forma granulomatosa, ela está presente em até 30% dos pacientes, então ela ocupa aí quase 1/3, né, do total de diagnósticos, né, das vasculites primárias. Ela tem uma predileção por essa microvasculatura, então a gente vê que realmente talvez esse 30% seja um diagnóstico que ainda pudesse, né, talvez com outras técnicas, ser aumentado, porque o acometimento dela é maior pela microvasculatura, mas atentar aos sintomas prodrômicos aqui no quadrinho amarelo, que é muito daquilo que eu falei anteriormente, né, essa cefaleia, o declínio cognitivo, muitas vezes com instalação mais subaguda, os déficits focais. Então, quando a gente vai pensar nas vasculites primárias, são justamente muitos desses sintomas que acabam não se encaixando, topografia, às vezes, multitopográfica, né? Então, assim, realmente é quando a gente vai começar a pensar. As lesões de ressonância magnética normalmente são lesões multifocais, né, da granulomatose. Se a gente pudesse ver, realmente a granulomatose acaba sendo quase um perfil, né, das vasculites, assim. Geralmente a angiorressonância ela é normal, porque ela é normal, se a gente lembrar daquele quadrado lá de cima, o cinza, né? Ela é uma predileção pela microvasculatura, e muitas vezes a microvasculatura ela não é captada pela angiorressonância. E no LCR, como mencionei, um LCR inflamatório, até 90% dos casos, só com aquela alteração de celularidade e aumento de proteínas, que é discreto. E aí a forma linfocítica, né? E aí vão perguntar, Eduardo já olhou aí para mim, dizendo, o Antônio não teve nenhum trabalho de mudar nem de slide, repetiu. Pois é, repetir, na verdade, porque é muito parecido. A forma linfocítica, tudo que eu comentei da granulomatosa até agora serve também para a linfocítica, né? Só que o grande detalhe da linfocítica, que eu quero que todos guardem hoje, é o seguinte: a forma linfocítica ela é a de melhor prognóstico. Então, ela também chega a ser todo 1/3, né, quase, do diagnóstico. Então, a gente vai ter todas as mesmas características,
Mas, uma vez que na biópsia venha, que a gente consiga realmente uma fórmula uma subtipo linfocítico, realmente pensar que o prognóstico dela, entre todos os subtipos, é a de melhor prognóstico. E aí, dentro da forma amiloide, né, essa é realmente uma forma bem interessante, porque realmente também é uma forma comum da gente ver, muitas vezes não dentro de um quadro de vasculite primária do sistema nervoso, mas porque ela nem sempre se apresenta como uma angiopatia inflamatória, né, como seu próprio nome já deixa a gente, já induz, né, que é pela deposição de beta-amiloide realmente nos vasos, até uns 50% desses pacientes são idosos, né, e eles podem estar assintomáticos do ponto de vista realmente inflamatório, mas o comprometimento cognitivo, na grande maioria das vezes, está presente, normalmente até nos pacientes com demência de Alzheimer, que fazem vasculite primária, chega até 80%, então a gente já observa realmente, já na cabeça, né, de todos, vai montando esse quebra-cabeça da associação de depósito beta-amiloide, com angiopatia justamente amiloide, com vasculite primária, a gente vê que é tudo realmente espectro praticamente de uma mesma doença, né? Então, como mencionei, o déficit cognitivo realmente é o que chama mais atenção. É muito frequente, né, a hemorragia, né, com realce leptomeninge na ressonância, e aquela velha imagem, né, a gente fica louco atrás do SWI para né, uma ansiedade grande, porque realmente é o SWI que vai mostrar para a gente que é um paciente com vasculite primária, com diagnóstico realmente de vasculite amiloide, e aí, né, o nosso grande indicativo para esse subtipo. Dentro da forma necrotizante, aí essa forma necrotizante é aquela que vai mais provocar medo na gente, né, vai gelar, vamos dizer, vai gelar espinha, porque ela está muito relacionada normalmente a hemorragias. Na verdade, assim, ela pode provocar todos os tipos de alterações, né, de imagem, mas está muito relacionado a hemorragias. É o subtipo, né, que bom, graças a Deus é o mais incomum, e esse N está alto para que a gente, né, observe realmente, fique bem na nossa mente, que a forma necrotizante, ela é a de pior prognóstico, ela tem um curso mais fulminante, mas também é a forma mais incomum, e é a que mais sangra. A gente tem aqui, nessa imagem, realmente múltiplas lesões pela forma, né, aí brinca tanto lesões isquêmicas, realce meníngeo, lesões por hemorragia. Então, a gente vai pensando e correlacionando com a forma necrotizante. Então, curso fulminante, pior prognóstico, hemorragia e ser incomum. A pseudotumoral, que ela não chega a ser realmente um subtipo, de fato, é mais uma forma, uma subforma dentro delas, ela está muito relacionada, essa forma pseudotumoral, ao subtipo da linfocítico, né? Ela tem uma instalação mais aguda, né, de que é a forma granulomatosa e também linfocítica, né? Lembrar que a linfocítica, tanto granulomatosa, era um pouquinho mais insidiosa, aqui não, ela é realmente mais aguda, ela chega realmente 5%, vai ter um aspecto pseudotumoral, tem que diferenciar com lesões neoplásicas, principalmente linfoma primário do sistema nervoso central, mas glioblastomas também é um diagnóstico diferencial importante. O quadro clínico vê a cefaleia, ela reina, né, mais uma vez, dentro dos sintomas, mas são praticamente todos aqueles outros que eu mostrei, se pensar que também crise epiléptica, né, vai estar presente. Aqui é realmente uma imagem de uma forma pseudotumoral de um paciente que foi investigado, pensado inclusive que era um glioblastoma no começo, mas que fechou o diagnóstico como uma forma linfocítica, né, de apresentação pseudotumoral. A vasculite medular, essa realmente é extremamente rara, né, dentro dos quadros de vasculite primária, né, ela chega a ser uns 5%. Eu não encontrei imagens, infelizmente, para mostrar. Eu só encontrei imagens de vasculite por outras causas, mas não realmente fechada como primária. Né, ela é mais comum na coluna torácica, então queria que só guardassem esses conceitos, né, e raramente ocorre de forma isolada. Então, quando é que eu vou pensar? Eu vou pensar quando eu tiver um diagnóstico de vasculite primária, né, ali na parte mais encefálica, não é isso? Então, eu tenho da parte encefálica, e se de repente eu encontro, né, eu tenho sinais de lesões medulares, realmente
pensar que seja um acometimento também vascular primário da região da medula. E aí o diagnóstico diferencial, lembrando, né, como eu mencionei, aquele terceiro pilar lá atrás dos critérios diagnósticos, isso daí foi retirado do tratado, né, aqui da ABN, ele é bem completo, então, assim, para vocês verem, gente, assim, a minha aula é do diagnóstico de vasculite primária, mas se eu fosse introduzir também, mencionar todos os diagnósticos diferenciais, né, as vasculites secundárias e outras, então, assim, isso seria tema realmente para talvez um mês de aula. Então, assim, eu não vou me aprofundar, né? E aí, deixando aqui só realmente claro que o diagnóstico é amplo, então, por isso, a gente aqui dentro tem causas muito mais frequentes que a gente tem que pensar antes de pensar num quadro de vasculite primária. E aí, o tratamento, né? O tratamento inicial, quando a gente tem esse paciente feito, uma vez que eu descartei, né? Por exemplo, um quadro infeccioso, logo nos primeiros dias, eu preciso atuar. Eu começo, realmente coloquei bem resumido aí, começo, né, com a pulsoterapia, com metilprednisolona, a gente vai ter 1 grama por dia, essa forma clássica de pulsoterapia que a gente faz por 5 dias. E aí, a partir do quarto, quinto dia, né, alguns trabalhos, terceiro ao quinto dia, a gente já pode iniciar a prednisona, 1 miligrama por quilo, chegando até 80 miligramas. E a associação mais comum e mais recomendada é com ciclofosfamida, que a gente pode utilizar de 2 maneiras. A gente pode utilizar da forma oral, sendo 2 miligramas por quilo ao dia, e essa aí a gente usa realmente diário, ou se for endovenosa, é uma dose realmente mais alta, atentar para a função renal, né, desses pacientes, mas aí a gente faz de 4 em 4 semanas, tá? Então, assim, tem essa maneira, essa é a forma mais clássica e bem resumida que a gente tem de tratar, né, mais recomendada a vasculite primária. E aí a gente, após, né, esse período, a gente começa 6 semanas aproximadamente, a partir da 6ª a gente começa um desmame muito lento, gradual, desse corticoide, né, que começa a partir da 6ª semana, e alguns autores dizem que vai durar aproximadamente entre 6 a 12 meses, né? E muitas vezes o paciente precisa ficar até uma dose de 5 miligramas. Claro, isso tudo vai depender de cada processo, não vou entrar aqui com todos os detalhes, mas a gente já sabe como neurologista, né, que em qualquer momento desse desmame, existe piora do quadro, recidiva, a gente vai, né, reintroduzir, vai ser avaliado segundo critério. Da ciclofosfamida, ela vai durar de 3 a 6 meses, aquele tratamento que eu mencionei, seja oral diário ou seja intravenoso mensal. Logo depois desses 3 meses, o recomendado é que a gente faça uma troca, hoje, para azatioprina ou micofenolato, e ela deve durar por 6 a 12 meses mais. Então, hoje, realmente, é o que melhor se recomenda, é a azatioprina ou micofenolato, para dar continuidade à ciclofosfamida. Lembrando que o rituximab pode substituir a ciclofosfamida, né, desde o início. Então, muitas vezes, se a gente começa a fazer aquele pulso, começa com ciclofosfamida, e ele diz que ao redor de aproximadamente 4, 6 semanas, eu não tenho melhora, né, no 3º mês daquelas infusões mensais, realmente eu já posso fazer rituximab. A evidência, apesar da recomendação, ela é média, entendeu, com relação a isso, mas que é uma terapia que a gente pode servir como realmente suporte nisso, né? A resposta do tratamento, como óbvio, ela vai ser dada pela melhora dos sintomas, certo? E da neuroimagem também, então essa é a avaliação contínua, então esses pacientes não precisam ficar fazendo arteriografia constantemente, é claro, dependendo da avaliação individual de cada caso, então a gente tem ressonância, angiorressonância para estar acompanhando, como eu mencionei lá atrás, a angiorressonância pode servir realmente como bom controle. Lembrar que o tratamento, nesse caso, é importantíssimo, muda prognóstico, os pacientes que fazem o tratamento, né, e todos os trabalhos mostram que tem uma recuperação muito boa, e que não tratar dessa forma, não utilizar a ciclofosfamida, por exemplo, de forma adequada, realmente a taxa de mortalidade é bem alta. E é... Oi? A resposta é muito boa, mais ou menos. Como é? A resposta é muito boa, mais ou menos. O prognóstico não é obrigatoriamente bom. Mas isso aí a gente fala depois.
É melhor tratando. É melhor tratando, é. Sem dúvida. Isso. Não quer dizer que sempre é bom. Isso. E aí, sendo esse praticamente o último slide, né, quase da aula, e aí chega aquele momento que tudo vai se apaga, é como no bar, né, aí aquele que tem música ao vivo, o cantor já está terminando, quando tem sempre alguém que grita, vamos lá, canta Raul, toca Raul. E o meu toca Raul, desse momento, quem vai ser o meu Raul? Né? Eu não podia terminar sem falar brevemente sobre a vasoconstricção cerebral reversível, né? Muito breve, não quero para nada agotar o tema, de maneira nenhuma, é só dar um highlight nele, porque realmente talvez é o principal diagnóstico diferencial, né? Uma prevalência muito maior do que as vasculites primárias. Ela é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, né? Foi encontrado. Geralmente tem um pico máximo entre a 3ª e 4ª década de vida, né? Mas a gente encontra também entre os 15 aos 60 anos de idade, ela está presente em várias etapas, mas é o pico máximo entre a 3ª e 4ª década. Ela é dada por um quadro de uma cefaleia súbita, normalmente em Thunderclap, né? Acompanhada ou não de complicações e ou déficits focais. Lembrar que a cefaleia súbita em Thunderclap, ela está presente até em 90% dos pacientes, mas a forma insidiosa também, ela pode acontecer. Então, não é só esperar que seja sempre uma cefaleia em Thunderclap clássica. Não, uma cefaleia insidiosa também pode falar a favor de vasoconstricção reversível. Tá? E não ter cefaleia mostra os trabalhos que assim, pode acontecer, mas que é muito, muito infrequente. Né? Então, ficar atento a isso. E o anatomopatológico, geralmente, né, a gente falou anteriormente da biópsia, geralmente não tem um sinal de inflamação local. Como mencionei, em mulheres, né, a cefaleia em Thunderclap. E aí a gente tem os gatilhos, né, os principais gatilhos para vasoconstricção reversíveis. Então, a gente tem que ver se realmente mulheres, né, na gravidez ou no puerpério, a exposição a drogas. Então, aí tem uma lista importante que todo neurologista, até médico, deve ao menos ter em mente as principais drogas, porque muitas vezes relacionada, né, a esse quadro. Por exemplo, até minha sogra fez uma vasoconstricção cerebral por um antidepressivo, né? E aí, realmente, assim, né? O que ficou determinado. E aí, a gente tem outras formas, miscelânea, idiopática também. Então, esse quadro que a gente deve estar sempre familiarizado pelos gatilhos, né? E aí as imagens, né, brevemente, a gente tem aqui na primeira imagem, lá em cima também, né, lesão parenquimatosa aguda até um 24%, a gente tem aí o sinal do ponto, né, que a gente vai observar esse hipersinal aí no flare, principalmente. Na imagem B, a gente vai ter essas lesões, né, o watershed, né, que são as zonas de fronteira, até uns 25%, edema vasogênico aí até um 28% aí, né, na imagem C. A gente observa essas lesões em T2, né, principalmente em crescente subcortical, e aí a gente observa mais, principalmente nas 2 lesões mais à direita, no 3, a gente vê de uma síndrome de encefalopatia posterior reversível, né, também. Na imagem D, a gente tem as lesões hemorrágicas, até um 42% dos pacientes, as 2 primeiras à esquerda, né, a gente tem mais... quadro mais de intraparenquimatoso, as 2 à direita a gente tem mais HSA, né? Então, realmente, as formas hemorrágicas também até um 42%. Então, né, ficar atento, não é só porque fez hemorragia que não é vasoconstricção reversível. E uma última forma, né, que são a combinação de lesões, até um 28%, que a gente vai encontrar também, né, que são essa mistura de lesões hemorrágicas com lesões em território de fronteira, né, com edema vasogênico, então ficar realmente atento a esses padrões. Aqui uma arteriografia, né, paciente aqui a primeira de cima, perdão, arteriografia não, uma angiorressonância, né, esse paciente aqui de cima, no momento do diagnóstico, a gente pode observar aí pelas várias setas, né, os pontos de vasoconstricção, e a de baixo é justamente 6 semanas após, né, o evento, a gente observa que teve uma recuperação, né, praticamente total aí do quadro do evento, né, então mostrando, né, a reversibilidade, né, lembrar que a reversibilidade ela fala muito mais a favor de um processo dinâmico do quadro, né, não significa que
reversível, tanto só do ponto de vista de imagem ou dos sintomas. O paciente pode permanecer, lembra das imagens anteriores, né? As imagens anteriores tiveram sequelas isquêmicas, hemorrágicas, isso pode comprometer. Então, não é reversível nesse sentido. O paciente teve, e aí, de repente, ele já não tem mais nada, 6 semanas, 12 semanas depois, não. Não é reversível do ponto de vista dinâmico, fisiopatológico da doença. E aí, é claro que eu tinha que mencionar, né, dentro da vasoconstricção, esse importante trabalho aqui da doutora Eva, que teve uma contribuição também, da doutora Gisele, né, e o que é nosso a gente tem que mostrar, um trabalho importantíssimo, né, que eu tenho muito orgulho aí dele também, de fazer parte aqui desse time, porque ele trouxe um score, né, um score que bem validado, realmente bem importante, onde a gente utiliza, né, a sigla aí da vasoconstricção, né, com esse 2 no final, para que a gente possa ver realmente, para que a gente possa fazer a diferença entre vasoconstricção cerebral reversível de outras doenças, né, de outras arteriopatias não reversíveis, e a gente tem em primeiro ponto aqui, né, a cefaleia, né, em thunderclap, que seja ela realmente ou até recorrente, e a gente observa que ela marca, está presente em 5 pontos, né? Então, visto a importância desse sintoma, a gente tem 2 aqui, justamente o estreitamento, né, carotídeo intracraniano, sendo ter esse estreitamento carotídeo, esse -2 é um preditivo, né, negativo realmente para a vasoconstricção reversível. O TRIG vasoconstrictor, que eu mostrei na tabela mais atrás, o sexo, né, e a hemorragia subaracnoide. Então, realmente, se a gente tiver desse score maior ou igual a 5, né, ele tem uma especificidade quase de 100%, com sensibilidade 90% para a vasoconstricção reversível, e no caso, um score menor ou igual a 2, ele tem uma especificidade praticamente de 100% para não vasoconstricção reversível. Então, assim, realmente é um trabalho bem importante, né, aqui de 2 pessoas que a gente admira muito, então tem um selo realmente de qualidade aprovado, pode usar, que ele está bem validado. Mas só um cuidado aqui, ó. Nossa paciente gestante, ela é 10 pontos. Ela tem 10 pontos. Então, assim, cuidado, porque tem que saber usar o critério. Justo. Né? Então, assim, e lá em cima, porque com aquela hemorragia lateral bifrontal, a gente olhou o site da hospital dela, não tinha nada lá embaixo. Então, a gente falou, puxa, vasoconstricção faz sentido, pontuou 10 pontos, ainda bem que a gente vai para a artéria, porque precisa, a gente sabe a importância, mas cuidado, porque não tem score perfeito. Isso. Ou melhor, o score é perfeito, a gente que usa ele. Sempre vai ser a interpretação do neurologista, né? E aí, realmente, aí essa tabela, né, só mais ilustrativa, depois, assim, realmente quiser ver as principais diferenças, né, da vasoconstricção reversível e da vasculite primária do sistema nervoso. Então, a gente vê que tem, né, características importantes de diferenciar, nem sempre na prática, né, é fácil, mas cada vez mais a gente tem ferramentas para poder fazê-la. E aí, já terminando, a gente vai ter a suspeita do paciente com vasculite primária, e aí esse paciente com vasculite primária do sistema nervoso central, essa suspeita, e eu trago aqui justamente a proposta daquele artigo, né? Tem esses achados clínicos, tem os achados radiológicos, e aí ele mostra, né, que para a gente começar a pensar em vasculite primária, se a gente tiver um achado clínico, seja maior ou menor, mais um maior dos achados de imagem, né, a gente já pode pensar realmente em vasculite primária, ou 2 acometimentos clínicos, né, até inclusive um maior sendo um menor radiológico também a gente pensar. Uma vez que a gente pensa, né, em vasculite primária, então a gente vê que é uma doença restrita ao sistema nervoso central, como mencionei, a gente passa logo em seguida para toda aquela investigação, combinando, né, arteriografia, biópsia cerebral, tudo aquilo. Lembrar que dentro dos diagnósticos diferenciais, a seta levando até, né, lá embaixo, a gente vai definir justamente as sorologias reumatológicas, né, outras doenças, sintomas B, para afastar doenças linfoproliferativas, né, infecciosas aqui, e o braço aqui, né, que a gente pega aqui, no caso, mais à esquerda da gente, para síndrome de vasoconstricção. Então, tem a cefaleia entrovoada, a gente deve usar, né, deve usar o score, né, proposto
anteriormente aqui pelo trabalho que eu mencionei, e aí o tratamento é praticamente sintomático, né, do paciente, afastar o gatilho, né, controle pressórico, né, do paciente, caso seja necessário, enfim, um tema para uma outra aula. E aí eu termino, agradeço, né, deixo aqui essa frase de Van Gogh, né, o amor sempre causa problemas, é verdade, mas a seu favor ele energiza, então que a gente tenha muita energia aqui para trabalhar, apesar de todas as dificuldades, todos os dias, sempre pode o nosso paciente, e fazer a propaganda para que venham visitar a exposição imersiva de Van Gogh que está acontecendo aqui em São Paulo. É isso. Parabéns, Antônio. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Muitas. Realmente, parabéns, foi uma maravilhosa aula. Eu acho que realmente a gente sempre vê na literatura uma certa discussão, e na vida prática, né, a questão da biópsia, né? Então, acho que a gente usa muito menos do que a literatura de fato sugere. É um procedimento teoricamente de baixo risco, né? Mas acho que o grande problema é aonde biopsiar. E eu acho que a minha impressão clínica é que, na grande maioria das vezes, você consegue conduzir sem a biópsia. Assim, tem alguns casos que realmente deixam dúvida, e aí você não deve ter medo de biopsiar. A gente tem uma certa limitação por acesso aqui, né? Tem procedimentos assim, de mais urgência que acabam entrando. E eu queria escutar aí a opinião do Fabiano, da Mara, do João, da Eva, principalmente, com relação à real necessidade de biópsia. Eu acho que quem trabalha muito com vasculite sempre é mais pró-biópsia. Então, sempre que eu discuto um caso com a Lívia sente que a biópsia beneficia. A gente já teve alguns casos em que a biópsia realmente mudou o custo do tratamento. Mas eu acho que em 80%, 90% dos casos, eu consegui conduzir os casos sem necessidade de biópsia. Eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu acho que é um tema aí bem controverso. Eu acho que quando bem feita, gente, quando você esgota tudo que você pode antes, eu acho que ela ganha. A questão é que às vezes a gente fica muito... que a biópsia é muito rápida, muito só que preenche o critério para indicação e não aproveita os não invasivos nos anos anteriores para isso. Então acho que depende. Eu tenho experiência boa, mesmo aqui, quando a gente faz bem feito, assim, quando a gente faz a lesão aguda, quando a gente tem córtex subcortical e leptomeninge, como o Antônio falou muito bem, esse é o maior erro, né? Não incluir leptomeninge na biópsia, isso aí atrapalha demais a sensibilidade. E você precisa, de preferência, falar com o patologista o que você imagina. Né? É claro que a gente pode ter formas antiproliferativas de linfoma que vão fazer a mesma coisa, você não vai conseguir bater isso na tela. Mas pelo menos diz para ele que você pensa numa vasculopatia, que você está pensando ou no linfoma de grandes células B, ou numa forma granulomatosa, por exemplo, de angiite. Mas eu acho que a biópsia é bem-vinda, desde que bem feita, desde que no time adequado. A dificuldade nossa aqui é que a gente não consegue os exames não invasivos antes, com toda a profundidade, então às vezes a biópsia acaba sendo necessária. O problema é que o estereotáxi é difícil, a gente acaba tendo esse problema e trata antes. O problema todo do guideline, né, que você pega o screening, né, aqueles mesmos major e minor, você preenche para encefalite autoimune, você preenche para um monte de coisa. Um monte de coisa. Isso. É uma doença que você tem que lembrar dela, mas você tem que manter a cabeça flexível para lembrar de nós diferenciais, são muitos. Então é esse balanço que é importante. E aí você tem que lembrar dela, mas lembrar de todos os outros diagnósticos diferenciais, para que você também não feche precoce esse diagnóstico, porque importa muito, né? Ciclofosfamida não é bobeira, rituximab não é bobeira. Então, acho que vale. E eu tenho um pouco dessa ideia da Lívia. Assim, você esgotou o que você precisa do invasivo, vamos arrancar um pedaço. O nervo fica envergonhado de arrancar um pedaço do rim, do núcleo, para estadiar a doença? De jeito nenhum, mas é completo. Então, é rotina e questão da enfermaria. A gente também tem um pouco dessa resistência, achando que, como se você fosse incompetente por não ter achado antes a biópsia. Não é verdade. O que você não precisa é pular a etapa, mas também não tem que ter medo e não tem que ter preocupação em tirar um pedaço, principalmente quando você acha que vai crescer, vai crescer. Então, bem feito. Se o João ajudando a fazer um defeito, a patologia sendo bom para avaliar, a gente deve gostar. Mas é muito diagnóstico diferencial, aquilo que você mostrou, né? Porque essa aula, se você pega aquela diagnóstico diferencial, você não termina hoje, né? Mas é importante porque aquilo tudo entra no diagnóstico diferencial na sua cabeça. O paciente não fala, olha, vai por esse ladinho. Minha experiência com agente primária é super pouca. Só vi casos aqui no Hospital São Paulo. Fora eu não tenho nenhum caso. Então, normalmente os casos que eu vi
alterado, sintoma que persiste e resposta à corticoterapia. Né? Então, eu acho que tem que colocar essa raridade, realmente é um diagnóstico bem de exclusão, você tem que descartar as outras situações e muitas vezes é difícil sem a biópsia. Se alguém quiser comentar na sala. Acho que Lula... Pode falar, Elô. Não levantou a mão, mas... Elô? Quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Pronto, eu vou... Eu tive alguns casos de vasculite primária do sistema nervoso central. A gente tem que lembrar que existe uma miríade de manifestações clínicas. O próprio o Antônio mostrou aí uma série de manifestações diferentes. Às vezes, o que a gente conceitua como vasculite primária do sistema nervoso central pode ter manifestações sistêmicas, então você faz uma revisão retrospectiva do que seria de fato aquele diagnóstico da vasculite. É bem raro, de fato, uma vasculite primária é muito rara, mas se você tem uma manifestação de vasculite nervoso central por uma vasculite sistêmica, indubitavelmente, a biópsia estereotáxica é o que mais ajuda, né? Às vezes a gente acaba perdendo, no bom sentido, bastante tempo elocubrando, pensando em diagnósticos diferenciais, quando na verdade a biópsia está ali à sua disposição e vai elucidar inclusive o tipo histopatológico, porque o tratamento também muda, como o próprio Antônio mostrou, né? O tratamento vai mudar. Eu tive um caso recente também no privado, e a gente só fechou o diagnóstico quando a gente conseguiu fazer. Era a única coisa que o paciente, a biópsia, a única coisa que o paciente tinha era uma cefaleia recorrente e tinha um espessamento pacmeníngeo local. Lembrar que esses diagnósticos, às vezes, eles acabam passando despercebidos, como, por exemplo, a gente tem o linfoma georgênico, ou o linfoma de Bing-Neel, síndrome de Bing-Neel, que às vezes dá um aspecto que lembra muito uma vasculite, porque ele é um linfoma infiltrativo de vaso, e na verdade é um linfoma, então o tratamento muda diametralmente. Por mais que ele possa ter uma resposta inicial a corticoide, o tratamento vai mudar diametralmente. Então, lembrar disso, sempre pensar sempre que vasculite primária, sistema nervoso central, é mais raro do que a vasculite secundária. Pensar sempre nas manifestações sistêmicas, aquele paciente que você investigar de cima até embaixo, olhar pulmão, olhar via aérea superior, olhar nervo, né? Eles podem causar muito neuropatia. Sistêmicos, principalmente envolvimento renal, e algumas raramente dão manifestações cutâneas também, mas você pode ter a manifestação cutânea que toca muita bola para aquele padrão de vasculite leucocitoclástica, etc. Pensar no depósito de IgA, uma renotiolite que está associado, por exemplo, e depois olhar lá em cima. Suspeitou, se tiver a possibilidade, biópsia. Eu não estou ouvindo mais ninguém. Não sei se vocês me ouviram. Estamos aqui, João. Tá ouvindo? Não, o que eu ia perguntar é assim, na literatura tem essas sugestões de um tratamento bem agressivo, né, com pulsoterapia, seguindo por corticóide por via oral e depois ciclofosfamida. E eu tenho uma experiência de alguns casos que eu conduzi de maneira muito mais tranquila, monofásica, com corticoide por via oral, e que a minha impressão é que era uma espécie de um processo inflamatório reativo, tipo pós-viral, como existe na arteriopatia transitória da infância. Isso está super bem descrito, o paciente que tem varicela e faz uma arteriopatia que é transitória, não recorre, não é uma doença crônica. Então, a minha impressão clínica é que eu já vi isso em adulto algumas vezes, de que o paciente estava super bem, porque, como diz o Fabiano, a vasculite mesmo, de pequeno e de grande vaso, é uma doença grave, doente fica ruim, não aparecem lesões quando você não trata. E eu tenho pelo menos uma mão de casos de pacientes que tinham um líquido sugestivo de inflamatório, a ressonância sugestiva de vasculite, que o paciente estava muito bem, sem lesão parenquimatosa, que eu não acho que era vasoconstrição reversível, porque ele não tinha cefaleia súbita, né, que é o óleo muito olhando da erva, e que evoluíram bem com corticoide por via oral, 1 miligrama por quilo, e que eu não tive que manter a longo prazo. Eu não sei se vocês já leram. A literatura fala que você tem 3 padrões. Você tem a monofásico, recorrente e progressivo. Isso especialmente para agente amiloide. Agente amiloide tem uma revisão da neurologia com a maior série de casos, foram 17 casos. Ficou um terço para cada lado. Um terço foi monofásico, acabou. Isso. O Antônio falou do SWI, mas você não quer só ver o SWI, você quer ver o T2 e o flare hipersinal. Então, porque aquele SWI pode ser angiopatia amiloide que você não vai pulsar, não vai dar ciclo, não vai dar nada. É o T2 e o flare que vai te dar aquele baita edema, aquele baita cérebro inchado
que é o que vai importar nessa suspeita aí da água, que é a angiotensina amiloide. Então, é variável. Né? Por isso que essa agressividade toda varia muito de caso a caso, e eu acho que por muitos pacientes que ficam muito maravilhosos monofásicos, a gente teve aqui 3 pacientes com angiotensina amiloide, cada um deles vai de um jeito. Um foi monofásico, outro recorreu, outro progrediu. Esse progrediu, chegou a rituque sem nunca esse problema, então a gente realmente tem uma variação para cada caso muito grave. Inclusive, ele fala até, doutora G, por exemplo, realmente de vários, como o doutor Fabiano falou, é muito variável o tratamento, mas ele fala, inclusive, até desse começo da pulso sem metilprednisolona, fazer com prednisona, começar 1 miligrama no quilo mesmo e levar, e os pacientes, tem pacientes que respondem super bem, sem precisar fazer ciclo, né? Realmente é bem... Depende, tudo vai ser do... Uma dúvida que ficou a gente não sabe como esse paciente vai evoluir. Isso. A gente trata primeiro como monofásicos. Não. A ideia, o que acontece é que, pelo menos, o primeiro passo, no mínimo a pulso vai acabar fazendo, colocando a gravidade para a internação e a manutenção do corticoide no renal químico. O que você vai presumir a partir daí, e aí vale a pena o contexto do paciente, comorbidades, etc., se você já vale a pena. Desculpa, como os dados não se hoje não se... O peso fica mais leve, porque o Ritux tem muito menos impacto na base do que o quadro mais fácil de tratar. Em vez de fazer injeção, você faz aquela dose de 1,15/30 ou 1,30, dependendo da dose que você usar, e depois de 6 meses, e fazendo uma dose mais benigna. Mas é caso a caso, vale a pena pesar, porque assim, a azathioprina não é moleza nesses idosos, diclofenac é um pouco mais leve, mas é um pouco menos competente. Se o corticoide ainda está longe de ser uma droga boba. Então, é pesado, tem que pesar isso. O corticoide você vai acabar entrando. O quanto, acho que vai depender muito dessa gravidade, o quanto você quer proteger, e o quanto o paciente está entendendo também que precisa do tratamento. Aí, varia caso a caso. Aí não adianta querer... É melhor seguir o protocolo a princípio, né, pro-réu, no sentido de pensa no paciente, faça, mas não vai ser incomum que você veja uma resposta maravilhosa e que nem deu tempo por alguma burocracia. Vamos dizer que ele quer pegar asa no SUS, e não tem asa no SUS. E ele ficou com prédio, você desmamou e ele ficou maravilhoso. Tem que pensar se vale a pena introduzir com esse desmame que acabou acontecendo. Às vezes essas intercorrências da vida trazem te ajudam um pouquinho a tomar essa decisão. Porque lembra, a ciclo vai demorar 6 meses para funcionar e a asa vai demorar 6 meses para começar a funcionar. Então você tem um gap aí também que é importante. Então tem que pesar caso a caso. Diferente do Ritux, você vai ter um benefício mais rápido, depois de uma semana você já começa a ter benefício. Então varia caso a caso, varia a gravidade, varia a expectativa de vida, varia a comorbidades, varia. Qual a frequência de repetir a imagem? Boa pergunta. Está bem estabelecido. Não. Eu acho que a gente está muito baixinho. Vai muito... Né? Não tem realmente, não tem nada estabelecido. Vai muito da avaliação clínica e o acompanhamento, como até eu tinha mencionado. Até a arteriografia você não precisa estar repetindo constantemente. Vai muito da evolução do paciente.